Para nós lidarmos com Deus, é importante que venhamos a entender a dinâmica de sua ação, seus propósitos, a maneira que Ele age. Uma das coisas que precisa ser vista com muita sabedoria é a particularidade, é a individualidade cuja qual Deus nos trata. A palavra indivíduo coloca sobre nós qualidades incomparáveis, inconfundíveis. Coisas em nós como impressão digital, com a nossa íris do globo ocular, coisas que apesar de tantos milhões de pessoas na face da terra, isso é algo somente nosso. E até mesmo nós que temos comportamentos e personalidades que se identificam, inevitavelmente, nós reagimos de forma diferente, dependendo do momento que nós estamos enfrentando. Quando nós vamos lidar com Deus, duas coisas têm que ser vistas. Primeiro, que Deus quer nos proteger do diabo e de sua semente. Às vezes, nos proteger do diabo é mais fácil. Eu costumo dizer que se alguém tem um comportamento ou age de uma certa forma porque tem demônios, é fácil. Você expulsa o demônio, a vida da pessoa conserta. O problema é quando a pessoa tem uma vida toda bagunçada e não tem demônio. Aí você, como é que você faz para resolver? Expulsa ela dela mesma? Suas escolhas, a maneira que ela resolveu, né, viver, acaba sendo tóxica, danosa. Tem pessoas que passam grande parte de sua vida consertando erros do passado, ao invés de estar empreendendo futuro. Tempos que deveriam ser de felicidades são de busca de conquistas do perdão de seu cônjuge, de seus pais. Períodos que deveriam ser de tranquilidade são extremamente cansativos para se quitar dívidas e situações que aconteceram lá atrás. Boa parte das pessoas anda extremamente cansada, porque Deus criou uma lei de semeadura, dizendo que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Entendendo que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu escolho o que eu planto, mas não tenho o direito de escolher o que eu colho. É muito importante nós olharmos para a vida com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado, porque senão vamos perder numa vida, vamos dizer aí, com média de 80 anos, se você perder 8 anos resolvendo um problema, você já jogou fora 10% de sua vida. Se você levar em consideração que dos 80 anos que você viveu, aproximadamente, quase 27, 26 e alguma coisa, você passou dormindo, né? Um terço. Nós vamos ver que isso é bastante delicado. Quando nós vamos lidar com Deus, Ele vai trabalhar sobre duas óticas. A graça, que é o favor que nós não merecemos, combinado com o arrependimento, que é o encontro com aquilo que eu fiz de errado, o desejo de não mais fazê-lo e banir esse comportamento ou essa atividade da minha vida. Quando eu vou olhar para isso, eu vou descobrir que Cristo vai trabalhar com transformação.
O que ele vai fazer é transformar vidas, para que essas vidas transformadas inspirem outras vidas a se transformarem também. Você pode ser até ateu, você pode ser cético, mas uma coisa você há de concordar comigo: um homem pisou nesta terra, chamou 12 homens para andar consigo e virou essa terra de cabeça para baixo. 12 homens instruídos compraram uma ideia, vestiram a camisa do Evangelho, e isso se tornou tão poderoso que a história é contada antes dele e depois dele. Se a transformação é o que nós vamos ver, não se preocupe com o passado das pessoas. Nós aqui não podemos mudar passados. Aqui eu não posso consertar um divórcio que aconteceu. Aqui eu não posso consertar uma mágoa que alguém te fez. Nós não temos poder sobre o passado neste lugar. Nosso propósito é influenciar seu presente, para que você faça escolhas assertivas que vão mudar seu futuro. Trabalhamos com a fé, é verdade, e por mais pausada que seja o meu discurso nessa fase inicial, eu preciso que você entenda que aqui tem muita fé. Uma fé de tal maneira que consegue vencer coisas que os nossos relacionamentos e as nossas conexões não podem. O que nós procuramos é influenciar as pessoas para que elas vivam um estilo de vida onde retornem para o seu cotidiano e cheguem lá e causem preocupação. O que nós queremos é que você seja alguém capaz de influenciar as pessoas com a fé, com a transformação que Cristo pode causar. O grande desafio da vida é trazer o equilíbrio para a nossa casa, para a nossa família. E o Evangelho ele é impecável, mas às vezes o comportamento de algumas pessoas acabam afastando as pessoas do Evangelho. Eu quero te mostrar que para Deus não importa quem você foi. Você matou, você roubou, você traiu, você mentiu, você destruiu a vida de alguém ou teve a sua vida destruída por alguém. Alguém abusou de você, foi isso. Alguém abusou da sua confiança. Eu não sei o que você traz consigo, eu sei que você não está limpo. Quem está limpo aqui é a Gabriela e alguns próximo à idade dela, mas o restante nós, todos, temos alguma coisa em nós, sujeiras, problemas, mágoas, ressentimentos, questionamentos, e é isso. Nós queremos respostas. Quando nós vamos olhar para o texto que eu vou mostrar a você agora, provavelmente ele é mais um dos textos complexos. Por quê? Porque não segue o padrão. Jesus chega simplesmente na Galileia, em Jerusalém, e ao invés de ir numa sinagoga, numa igreja, onde estavam os religiosos, homens treinados, escribas, aptos, certo? No conhecimento da palavra de Deus. E Jesus não vai ali para buscar a base de seu ministério. A ação dele é um pouco contraditória segundo os nossos parâmetros. E eu quero te mostrar uma coisa muito preciosa. Coloca João, capítulo 1. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho para você sair e o pessoal entrar. João 5. É isso? Isso. João 5:1, coloca para mim aí. Abra a sua Bíblia.
isso. Perdão, é Marcos 5. Marcos 5:1. Acho que eu estou nervoso. Volta a partir do 35. 4:35. Marcos 4:35. E aí nós vamos entrar no 1, porque eu já estou entrando direto na história, sem mostrar para vocês o contexto. Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já se enchia, e ele estava deitado sobre uma almofada, despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te, disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 1 do capítulo 5. Agora sim, e chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos. Feche os seus olhos agora, e não feche a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nessa hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção, Jesus está saindo para o lado leste do mar da Galileia, um território pagão, Decápolis, as 10 cidades pagãs, lá não tinha comida para os judeus, o porco que o judeu não criava e não comia, é elementos além, certo, de estar na gastronomia daquela região, ainda é usado para sacrifício a deuses pagãos. Jesus pega seus discípulos e vai levar para esse ambiente, e a pergunta é: o que ele quer lá? O que Jesus está querendo ao conduzir seus discípulos àquele lugar? Eles eram judeus, eles não gostavam de se misturar com gentios, com estranhos, ultra, mega, super seletivos. Quando nós olhamos para isso, o que é que Jesus está querendo fazer no local onde só tem pecador? Com uma turma com a mente altamente fechada. Jesus não tem nenhum candidato para ficar em Decápolis, para abrir um ponto de pregação, uma igreja, uma base evangelística, uma célula. Será que Jesus vai fazer apenas uma viagem rápida ao outro lado? Mas o que é que ele está pensando em fazer? Os discípulos entram no barco confusos, enfrentam uma tempestade, enfrentam a incredulidade dos discípulos. Quando nós olhamos para a oposição enfrentada pelo barco, nós já podemos ter mais ou menos noção de que para o sistema está sendo de confronto para impedir o barco chegar do outro lado, é porque algo grande vai acontecer do lado de lá. Os discípulos não têm ciência, mas eles entram, enfrentam uma tempestade no caminho, pensam que o barco vai afundar, Jesus está dormindo, depois você lê. E o que é que ele quer hoje, principalmente aí na garotada mais nova, é a palavra influência. Vamos pegar hoje pessoas que ganharam muito dinheiro, que se tornaram influências na rede social. Felipe Neto. Aqui não está em jogo se o conteúdo é bom ou ruim, só estou dando a informação. O Whindersson Nunes e tantos outros influencers, pessoas que estão ganhando dinheiro, influenciando pessoas. Quando eu olho para isso, me parece que Jesus já usava isso há muito tempo. Procurar os influentes para mudar a vida dessas pessoas, para fazer com que alguém de influência utilize dessa influência
para expandir o reino dos céus no ambiente que ele está inserido. O problema é quem Jesus vai tomar por candidato numa cidade pagã. Quem? Se nenhum de seus discípulos são qualificados para ficar naquele ambiente, o que Jesus vai fazer para arrumar alguém para liderar uma equipe naquele território? Nenhum dos seus 12 quer ficar lá. Talvez se fosse eu ou você, procuraríamos alguém mais religioso, alguém que já tivesse um perfil adequado para desempenhar a função. Pois é. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples para já adiantar. Você tem uma rede de influência que Deus está querendo alcançar. E para Ele alcançar uma rede de influência que é sua, Ele está querendo usar você. E para Ele usar você, Ele precisa transformar a sua vida. É assim que funciona. Um evangelho que para em você, ele é pobre. Um evangelho que continua após a sua conversão, ele é vivo. E é assim que funciona. Deus está de olho nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus funcionários, no seu network, na sua rede de relacionamento. Ele quer alcançar. Usando quem? Você. Porque você é capaz de alcançar pessoas que eu não sou. Por que é que você acha que tem uma igreja que bota véu na cabeça e a gente não bota? Por que é que você acha que tem igreja que fala língua estranha e tem outra igreja que acha estranho falar língua estranha? Por que você acha que tem igreja que só canta o hino e outra igreja não canta o hino? Uns cortam o cabelo, outro não corta o cabelo. Uns usa calça comprida, outro não usa calça comprida. Porque quem usa calça comprida tem que ir para o céu, sim ou não? Sim ou não? E quem usa saia? E quem corta o cabelo? E quem não corta o cabelo? E quem acha estranho falar língua estranha? E quem fala língua estranha? Então tem que ter gente para alcançar todo mundo. Então pare, ninguém pergunta por que na rua tem tanto boteco. Por que tem um boteco ali e o outro ali? Ninguém pergunta, agora todo mundo quer saber porque tem um montão de igreja. Porque tem gente de tudo quanto é gente. Louvado seja Deus, que é para ninguém ir para o inferno. Mas tem uns teimosos que vão. Você está rindo, mas é sério. Então preste atenção nisso aqui. Os discípulos acabaram de chegar, eles estão assustados, quase morreram afogados, não estão entendendo o que estão fazendo ali. Quando ele acaba de chegar com o barco, sai um camarada correndo na direção deles, o cara está todo machucado, gritando e pelado. Pensa, na visão do inferno, aquele cara correndo, peladão, e o discípulo deve estar pensando, gente, nem me refiz do susto que levei, e lá vem outro. A última coisa que eles pensariam é que Jesus está ali por causa daquele cara. Por quê? Porque ninguém estaria. Esse é o problema. O modelo que nos ensinaram muitas vezes, quando nós nos deparamos com alguém que não segue o protocolo, que não está dentro do sistema da caixinha, se o cara está bêbado, se ele está vestido de mulher, se ele está armado, se ele é violento, se ele é um drogado, se ele é um tatuado, se está cheio de piercing, se não tomou banho, se não cumpre o protocolo, provavelmente Jesus não tem nada a ver com ele. Nós vamos precisar romper com alguns paradigmas, porque tem muita gente que faz parte do nosso circuito, do nosso caminho, da nossa jornada, e que está precisando de nós para conhecer Jesus. Posso ouvir um amém? Não dê ninguém por perdido, porque para Jesus não tem. Ele pode salvar qualquer pessoa. Só cuidado com a sua medida, porque talvez o impossível não está no que ele pode fazer na vida do outro,
Mas o impossível está sendo visto por falta da intimidade que você tem com ele. É só isso. Aquele camarada vem na direção, nu, ferido, louco. E Jesus quer ele. Por quê? Porque naquela época não tinha rede social. Lembra do influencer? Você sabe quem era um dos maiores influencers daquela época? O pelado. Porque todo mundo sabia. Conhece o maluco? Aquele que anda pelado aí atacando os outros? Conheço. Todo mundo sabia quem o camarada era. Sim ou não? Ele era pop. Se a popularidade dele é negativa, isso não é problema nosso. Porque o negativo na mão de Deus toma uma dimensão que você nem possa imaginar. Quando nós olhamos para esse ambiente, lá vem o cara pelado. E todo mundo achando, nossa, confusão, que azar que Jesus deu, acabou de chegar. Lá vem. Quando o camarada vem, ele já olha para Jesus e diz, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus falou, como é que é seu nome? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele, deixe ele vazio, saia. Porque preste atenção, Jesus só precisa de uma coisa para mudar a sua vida, que você se esvazie. Só uma coisa. Se você se esvaziar de você mesmo, de suas mazelas, de suas preocupações, de seus traumas, romper com seus paradigmas e abrir seu coração, você vai ver que não interessa seu passado. É a história do azeite se multiplicando e enchendo os vasos. O profeta disse para a mulher, pega vasos emprestados dos seus vizinhos, porque a multiplicação de azeite vai vir a partir deste vaso. Mas o que tinha no vaso anteriormente, não interessa. Se o vaso tinha cachaça, se o vaso tinha cocaína, se o vaso tinha uma vida totalmente oposta, não interessa o cheiro que o vaso veio, porque a hora que Jesus encher o vaso, o passado dele cai por terra e ele está exposto ao novo estilo de vida. Então cuidado com isso. Quando nós olhamos para este homem, ele veio nu, ninguém entende nada, Jesus expulsa os demônios dele. É verdade. E agora este homem está sentado no meio, vestido, em sã consciência, conversando com os seus discípulos, ou com os discípulos de Jesus. Quando isso acontece, o texto diz que a multidão corre para a cidade e vai avisar todo mundo que alguma coisa aconteceu com o cara que andava pelado. Alguma coisa aconteceu na vida daquele camarada. E por ele ser popular, todo mundo quer dar uma olhada nele. Quer ver o que aconteceu. Por quê? Porque todo mundo sabe quem ele é. É claro para todo mundo que ele não vale nada. Ou pelo menos não valia. Você quer trocar o rótulo e colocar isso na atualidade? É fácil. Ele não tinha nem nome, ele é o gadareno, o nu, o louco, o maluco, o perigo para a sociedade, é isso que ele é. Você quer trocar o nome? É fácil, é só tirar o de alguma pessoa que só fica fofoqueira, é só tirar o de alguma pessoa que só fica caloteiro, só fica mentiroso, só fica grosso, traidor, adúltero, vadia, é isso. Dependendo do que tira, o que sobra é um gay, um homossexual. É isso. O que as pessoas fazem é simplesmente rotularem outras numa linha ultra, mega, super pejorativa. O que nós estamos olhando é para um homem que todo mundo dava a ele como perdido, mas o amor de Deus chegou para aquele homem na pessoa de Cristo Jesus. Mas não é fácil. Você acha que um banho, uma roupinha limpa e a perda de um mau cheiro é o suficiente? Não é não.
O grande desafio das pessoas que se convertem ou que buscam se converter é não entenderem que entre a conversão e a concretização, o estabelecer da palavra de Deus, existe um processo que ele é rapidinho para nós conversarmos, mas ele demora um pouco na hora de ser colocado em prática. Agora todo mundo que olha para ele, quem é aquele? Aquele é o cara que andava pelado, mas agora está vestido. É o louco que andava gritando, mas agora está falando baixo. Nossa, é ele mesmo? É. Mas e aí? É só isso? Não. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus vai mudar Decápolis através de um homem, vai ter que dar a esse homem a coisa mais preciosa que um homem tem na vida: crédito, credibilidade, coisas que as pessoas não gostam de nos dar. Quem aqui já jogou boleba de gude? Levante a mão. Isso. Quando suas bolebinhas acabavam, o que você tinha que fazer? Você fazia o quê? Saía da... Porque os seus créditos acabaram. Talvez seu casamento esteja acabando hoje por falta de crédito. Talvez seus pais não confiam. Meus pais não confiam em mim, não me deixam em lugar nenhum, não me deixam fazer nada. Por que que não deixa? Porque você acabou com os créditos que você tinha. Por que é que nenhuma instituição bancária oferece crédito para a sua empresa? Porque você não tem crédito. Você pegou o que você tinha e jogou fora. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos descobrir, se eu quero viver com Jesus, eu vou ter que entender que muitas vezes eu acabei com os meus créditos. Mas ele vai me emprestar aquelas 3 bolebinhas que me coloca de volta na brincadeira, que me dá a oportunidade de tentar novamente. Por isso que o nome da igreja é Recomeçar, de fazer novamente, mas agora de uma forma assertiva, fazendo um reposicionamento, trazendo para si um estilo de vida equilibrado, porque muita gente não consegue prosseguir na sua caminhada, porque acha que entrou, levantou a mão, e agora todo mundo na sua casa vai olhar com você. Nossa, você traía, aí chega em casa depois do culto, veio aqui e aceitou Jesus. Mulher! Ela fala, aceitei Jesus. Ele te aceitou? Você aceitar ele é fácil. Difícil é ele te aceitar sabendo quem você é. Agora eu sou um novo homem. A mulher olha e diz, por enquanto só você acredita nisso. Porque você vai precisar retomar a credibilidade novamente. Se você quer ter uma caminhada com Deus segura, firme, aprenda que para andar com Deus você tem que ter crédito, tem que ter moral, melhor dizendo. Hoje nós ouvimos falar muito, porque isso é uma falta de ética, é falta de moral. Resumindo, a grosso modo, ética é saber que está errado, moral é não cometer o erro. Hoje está assim de gente que tem muita ética, mas não tem moral nenhuma. O desafio é esse. O indivíduo que tem ética, ele sabe que trair está errado. Mas o indivíduo que tem moral, ele não trai. Quando nós olhamos aqui, o que vemos é que vamos precisar reconstruir. Nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, porque a tônica é essa. É expandir o reino, é expor Jesus, é pregar a salvação, é mostrar a beleza do evangelho. Mas quando nós vamos mostrar, o que as pessoas falam normalmente? Tem um cara perto da minha casa, tem alguém na minha família. Sempre alguém traz à tona o descrédito. Sabe?
Por isso que a Bíblia diz que Jesus é um rio de água viva. Por quê? Viva, porque ele arranca a sujeira, como arrancou a de Naamã, e não vai parar nas margens, ele vai levar embora para o mar do esquecimento. Porque nós sujamos a imagem dele, a verdade é essa, com o nosso comportamento. Quando eu olho para esse homem, como é que ele vai mudar? Ele vai mudar ganhando um pouquinho de crédito. Por quê? Porque ele já está vestido e não estava. Ele já está tranquilo e não estava. Ele parece que tem um novo estilo de vida. Então, se ele parece, vão para a segunda fase dessa história, a fase da desconfiança. Sabe aquela fase que as pessoas olham para você e para mim e dizem, quero ver se converteu mesmo, você é fogo de palha. Conhece isso? Já está devendo de novo, está fumando de novo, está bebendo de novo, está vendo pornografia de novo. Porque fica todo mundo desconfiado. Por quê? Porque essa é uma das fases do processo. O povo olha para você e para mim e para todo mundo e diz, fica de olho, isso não vale nada não, rapaz. É a fase da desconfiança. Fica triste com ela não, ela precisa ser vencida. Porque quem desconfia de você hoje vai estar te defendendo amanhã. É só uma questão de tempo. Você pensa que não desconfiava de Jesus, não? Desconfiava, certo? Perguntaram, quando alguém disse, olha, eu achei o Salvador vindo de Nazaré. Sabe o que disseram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fica todo mundo de olho. Olha, eu não sei se Mary vai lembrar disso, mas no começo do meu relacionamento com minha mulher, meu comportamento era tão ruim, que meu tio, que me criou como pai, chamou ela e falou para não casar comigo. Pensa. O que era isso? Ele estava errado, sim ou não? Sim ou não? Não. É claro que não, porque eu não tinha crédito. Aí eu me converti, ficou todo mundo na desconfiança. Eu parava no lugar, tinha gente que me chamava para beber. Toma um negócio aí, Cláudio. Não, menino, aceitei Jesus. Agora é Bíblia. Oh, irmão, a paz do Senhor, desde que eu tomo por você. Você está rindo, mas é sério. Você vai ter que sobreviver a isso. Aquela fase que a senhora ainda usava umas roupinhas assim mais fresquinha. Aí a senhora se converte e não deu para mudar o guarda-roupa, então a senhora ainda vem para a igreja. Eu falei isso aqui, esse dia eu vi uma irmãzinha na rua da igreja, de longe, falei, Jesus, é minha ovelha. Mas eu falei, arrancaram a lã dela. A irmãzinha está quase pelada, meu Deus, tem misericórdia. Você está rindo, mas é sério. Hoje ninguém entra pecador 7 horas da noite e sai santo 9 não. Isso é balela. Você tem que acreditar que Deus entrou na sua vida através do Espírito Santo, que a palavra de Deus vai entrar e que é só uma questão de tempo e vão ter que engolir o que estão falando a seu respeito. Mas você tem que dar os outros o direito de desconfiança. Olha para tu. Está lá na igreja agora. Rapaz, que já saiu com meus amigos tudo. Parecia roleta de ônibus. Agora está na igreja. Pois é, e aí Jesus muda. Mas não queira que as pessoas acreditem nisso de primeira. Porque você vai ter que passar para o terceiro estágio. O estágio da consolidação do tempo. O povo vai ficar de olho em tu. 20 anos depois, eu estou atravessando aquela Praça da Mantiqueira. Eu sou nascido e criado nesse lugar. Se Deus me der graça, vou morrer aqui, nesse lugar. Louvado seja o Eterno.
Eu amo Xerém. Certo? Fico com raiva quando fala que o Zeca Pagodinho é de Xerém. Porque ele não é, sou eu. O Jorginho não é de Xerém. Ninguém. Estão roubando meu título. Escute, eu amo, eu amo. Aí eu estou atravessando a rua, 20 e poucos anos depois. Um menino chamado, eu acho que era Vinícius. Quando eu atravessei a rua, que eu cheguei do outro lado, ele olhou para mim e falou assim: tu mudou, hein, Cláudio? Falei, mudei? Ele falou, mudou, rapaz. Você estava atravessando a rua, a menina lá passando, você nem olhou. O cara estava olhando, para se eu ia estar olhando, para uma menina que estava passando a rua. E eu não olhei porque não vi. Eu estou falando assim. Eu estou falando que eu ia cobiçar a menina, estou falando que eu não vi. E ainda bem que eu não vi. Porque ele estava me vigiando. 20. Porque leva tempo. Você está rindo de mim? Como se você não tivesse. Mas tudo bem. Porque todo mundo tem pecado. Você lembra quando Jesus está defendendo a mulher adúltera? Que todo mundo queria tacar uma pedra nela e que Jesus entra com providência e todo mundo vai embora e ela fica. Sabe o que ela fala para Jesus? Jesus pergunta, ninguém te condenou, minha filha? Ela falou, ninguém, Jesus, ninguém, porque todo mundo tem pecado. Eu imagino Jesus fazendo assim. Todo mundo não, fala. Eu aqui tenho moral para te dar uma pedrada. Você está rindo? Nós vamos ter que sobreviver a isso, está todo mundo, a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunho, está todo mundo de olho em tu, na sua rede social, no que você falar. Um tempo atrás, eu fui comprar um pão de bermuda. Bermuda, Abner. Cheguei na padaria. Eu conhecia a menina que ia me servir o pão, sabia que ela era meio xiita no ambiente religioso. Aí eu me aproximei do balcão para ofuscar o campo de visão. Aí ela falou, está de bermuda, pastor? Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, tô, filho, eu vim aqui rapidinho, me dá o pão aí. Ela falou, nossa, o pastor assim de bermudinha. Esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato, né? Escute só. Está todo mundo de olho em você, querido. Se você não quer ser testemunha do Cristo vivo, você tem todo o direito. Mas se for para andar com ele, vai ter que pagar o preço de levar a Deus a sério. Essa é a grande verdade, sabe? O tempo vai contar a seu favor, porque quando você vencer o estágio do tempo, sabe o que acontece? A turma que desconfiava de você e que te perseguia começa a te defender. Hoje, por exemplo, às vezes eu paro ali, lá não vou falar o nome não, para não fazer propaganda. Eu paro ali porque meu primo para ali num boteco. E aí alguém fala assim, e aí pastor, vai tomar uma? Aí alguém fala, brinca assim com o pastor, não, rapaz. O pastor não gosta dessa brincadeira, não. Eu nem falo nada, já tem gente me defendendo. Antes que me acusava. Lá no seu trabalho, aquelas pessoas que, olha a Bíblia, vai para a igreja, isso aí, com o tempo, sabe o que eles falam? Tem culto lá essa semana? Leva meu nome aí da minha mulher, leva. É ou não é assim? É assim. Depois de um tempo, quando descobre que você realmente vestiu a camisa, fala assim, menino, leva meu nome aí, menino. O nome dos meus filhos. Já estou querendo entregá-los ao Estado Islâmico, esses meninos. Pare e pensa. Você começa então a se deparar com os defensores, com aqueles que já viram
que você está mudado, está transformado. Gente, eu tenho a minha rede de relacionamento e ela eu vou influenciar. Eu não tenho como influenciar a sua. Quando eu olho para esse camarada, eu vejo quem ele era. Ele era um maluco que andava nu, mas quando Jesus vai sair dali, ele pede a Jesus: Senhor, me deixa ir com o Senhor. Eu estava morando nos sepulcros, ninguém me dava confiança. Ele disse: não, meu filho, você não vai comigo, você vai para a sua casa, você vai para os seus, você vai para a sua rede de relacionamento e vai mostrar para eles quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia. Você não vai falar para eles, gadareno, não fale para eles, gadareno, porque esse povo já está cheio de palavras, este povo já está cheio de hipocrisia. Pare de falar de amor, gadareno, e ame. Pare de falar de bondade e seja bom. Pare de falar da verdade e viva, porque o povo não aguenta mais palavras, o povo está querendo decisões. Jesus está dizendo: vai para lá, gadareno, e mostra para eles quão grandes coisas eu fiz por você e como eu tive misericórdia de você. E sabe o que é legal de uma rede de relacionamento? É o que o marketing multinível descobriu. É a chave de um bom negócio, se for feito de maneira correta. O que as pessoas fazem hoje no marketing multinível para enganar pessoas, para ludibriar pessoas, é algo extraordinário se usado da forma correta. Porque preste atenção, gadareno, ele vai para a sua rede de relacionamento e expande o evangelho. Mostra para eles, com 1 mês, com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos, está ali. E quando ele fez isso com sua rede de relacionamento tinha um braço de relacionamento, que tinha outro braço de relacionamento, e o evangelho foi se espalhando em Decápolis. Pessoas estão sendo transformadas. A história do homem que mudou é verdadeira, ele mudou de verdade, certo? E quando será que o transformador volta de novo? 2 anos e meio. Marcos 8. No final do capítulo 7, Jesus chega em Decápolis, pelas terras de Tiro e de Sidom. E agora, quando Jesus chega, 4.000 homens, 2 anos e meio depois. Gente, reunir tanta gente naquela época não era tão simples. Quando você vai a Jerusalém, você vai a Galiléia, você entende que para dar àquela multidão, discípulos de Jesus, mensageiros, iam 20, 30, 2 meses à frente, avisando quando Jesus ia chegar. Era tão difícil juntar pessoas que Jesus fazia milagres com o propósito de aproximá-los. Nós vamos lá, por quê? Porque Ele dá pão para a gente. É isso, Ele dá pão, sabe? Olha só, você acha, pastor, comida? Pois é, estranho, né? Quando Jesus encontra com Pedro, que tinha ido pescar e volta com o barco vazio, sabe o que Jesus pergunta? Vocês têm o que comer? Jesus não chamou eles para orar. Não, vamos ler a Bíblia, não. Vocês têm alguma coisa para comer? É isso? Jesus estava preocupado, muito mais do que também com a parte espiritual. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Jesus chega agora lá, eu imagino a boca, né? Ou a expressão, melhor dizendo, dos discípulos. Vamos de novo em Decápolis? Vamos. E da última vez, deixamos um camarada lá, o ex-endemoniado. 2 anos e meio, e agora, como é que nós vamos chegar? Nós
Tem tanta gente aqui, segundo a multiplicação dos pães. Olha bem. E agora? Nossa, mas como é que esse povo está todo aqui para ouvir Jesus? Ah, como é que ele está todo aqui? Ele está todo aqui porque um indivíduo mudou de vida de verdade, e uma pessoa, quando muda de vida de verdade, desencadeia isso. Nós somos uma igreja que tem por nome recomeçar. Como eu disse, nós não podemos mudar passado, só influenciar futuro. Nosso propósito é que você gaste mais tempo de sua pouca e única vida empreendendo o futuro e vivendo o extraordinário do que corrigindo posturas anteriores. O que nós queremos é que você seja feliz, porque é isso que Deus quer. Com riquezas também, se isso for para você, se você esteja habilitado a vencer os obstáculos. Ah, pastor, mas Jesus falou sobre pobreza. Onde? Quer saber porque nasceu numa manjedoura? Fácil. Quer saber porque nasceu num lar pobre? Fácil. Só para ser acessível. Porque se nasce num palácio, os pobres não poderiam visitá-lo. Quer saber por que nasceu daquele jeito? Porque pastores vão visitar Jesus na manjedoura e astrólogos, magos, como queiram, vão visitá-los. Quer saber por quê? Porque pastor não leva nada para Jesus quando vai visitá-lo, porque não tem recursos. Quem leva ouro, incenso e mirra são os magos, porque tem dinheiro. Jesus nasce naquele ambiente para dizer: eu sou acessível e nasci para ricos e para pobres. Ele nasce em Belém, que é terra de agricultor. E o anjo aparece no deserto, que é terra de pastor. O anjo diz para o pastor que está no deserto: vai até Belém visitar o Salvador. Sabe o que é? É pastor visitando agricultor. Terra de pastor, deserto, Belém, terra de agricultor. Lembra quem era pastor? Abel. Lembra quem era agricultor? Caim. Jesus está nascendo para unir aquilo que o pecado separou lá atrás. Nós vamos morar, segundo a Bíblia, não em palafitas no céu, mas em mansões celestiais. Então, cuidado com o que você fala, amplie sua visão, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável. Jesus está voltando. Viva o extraordinário, o incrível, o sensacional. Essa é a nossa proposta. Posso ouvir um amém? Eu preciso que você fique de pé, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não se perca e que venhamos, nesta noite, ter a maturidade de entender que somos responsáveis pela rede de relacionamento que o Senhor nos introduziu. Desperte a nossa mente, o nosso coração, a um nível de intimidade, para que possamos trazer para a tua casa, para a tua presença, pessoas que serão influenciadas, não pelo nosso conhecimento teórico, mas por uma vida prática, piedosa, cheia do teu Espírito. Que esta seja uma semana extraordinária, uma semana de boas notícias, de bons negócios. Leve o teu povo em paz, guardado por tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...